Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos juntos aí no desenvolvimento do nosso ano bíblico e hoje começaremos a nossa caminhada a partir do capítulo 10 da carta de Paulo, ou seja, estamos falando de 2 Coríntios, capítulo 10 em diante. O verso 4 nos chama a atenção porque Paulo abre os nossos olhos a fim de que possamos perceber que estamos em guerra. É guerra, moçada, é batalha, é luta do bem contra o mal. E ninguém vai para a guerra desarmado, meu filho. Se você for para a guerra desarmado, você simplesmente vai ser atropelado pelo inimigo. Mas as armas do crente na batalha espiritual não são armas carnais. E o que são armas carnais, pastor? São armas onde o ser humano deposita sua confiança em torno do que tem ou em torno de si mesmo e não em torno de Deus. Logo, eu não estou usando armas espirituais, eu estou usando arma carnal. E como é uma guerra espiritual, qual é a função de uma arma carnal? Se você está lutando uma guerra espiritual, para que você tem uma arma construída ou produzida ou fruto de você mesmo? Não adianta absolutamente nada, porque nós somos carnais, precisamos de armas espirituais para a luta espiritual, uma vez que ela não é carnal. Pastor, embolou muito a minha mente, me dá um exemplo. Te digo agora, o que é uma arma carnal? Exemplo, se você confia na tua cultura para enfrentar Satanás, se você confia no teu dinheiro para enfrentar Satanás, se você confia no teu status social para você enfrentar o diabo, achando que isso te dá algum tipo de vantagem, nenhuma vantagem, porque tudo isso são armas carnais, são coisas boas, mas na batalha espiritual não funcionam contra Satanás. As armas espirituais que se chamam fé, a palavra de Deus, a nossa espada, uma vida de oração, a firme confiança no poder de Deus são as armas espirituais do crente, ok? Porque a luta espiritual, a arma tem que ser espiritual. Se fosse uma luta carnal, então as armas seriam carnais. E Paulo está dizendo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então você percebe que a tua batalha contra o inimigo é muito intensa, porque o diabo não está construindo ao teu redor uma cerquinha, ele está erguendo fortalezas que só podem ser derrubadas mediante oração, mediante o poder da palavra de Deus, mediante comunhão, momentos a sós com Deus. É a ação de Deus na nossa vida que nos dá a vitória. É Ele, Deus, à nossa frente, que nos traz a vitória, e não nós por nós mesmos. Caso contrário, seria arma carnal. O que eu tenho que fazer nessa batalha? É muito simples. Você corre como um pintinho corre para a galinha, a fim de se abrigar debaixo das suas asas. E aí, então, você obtém a defesa necessária, porque você está ali no abrigo. E aí você estaria utilizando arma espiritual. É mais ou menos o filhinho que corre para a proteção da mãe, uma vez que uma ameaça se aproxima e a mãe vai defendê-lo. Então nós corremos para Jesus e Jesus então nos defende na batalha contra o mal. É assim que funciona. E aí você percebe que Paulo vai desenrolando este assunto também no capítulo seguinte, que é o capítulo 11, e ele utiliza o exemplo de Eva, que confiou nos seus próprios sentidos, ao invés de confiar na palavra de Deus. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Eva confia nos seus próprios sentidos para a defesa da argumentação contra Satanás, porque aquilo que ela vê não lhe ofende, aquilo que ela escuta não lhe faz mal, e de repente ela, confiando nos seus sentidos, ela deixa de lado a palavra de Deus, e você sabe então o restante da história, que a consequência trágica foi a queda. Se apartou da simplicidade, e se apartem da simplicidade que há em Cristo, diz Paulo, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós temos pregado, ou recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então o que o diabo fez com Eva? Foi levar uma mensagem que foi uma mensagem que inicialmente não correspondia àquela que ela havia recebido de Deus. Então você recebeu o evangelho, e se alguém aparecer com astúcia, com outro evangelho diferente desse que você escutou no que diz respeito ao foco em Cristo, então você percebe que é um ardil de Satanás, tal como fez com Eva, para nos desvincularmos de Cristo, tal como ele tentou fazer com Eva, e bem sucedido foi.
ok? Então, muito cuidado. E qual é a linha de discernimento? Não são os meus sentidos. A linha de discernimento é a palavra, o parâmetro. Coloca isso aí bem fixado na sua mente, em nome de Jesus. Você percebe que o diabo é tão ardiloso que o verso 14 do capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo nos adverte que até mesmo transformar-se em anjo de luz, ele o faz para enganar as pessoas. Se ele é capaz de se enganar, de transformar-se em anjo de luz para nos enganar, obviamente que precisamos estar mais atentos do que nós originalmente ou costumeiramente estamos. Então, fica muito esperto. E Paulo tinha aquilo que ele declarava no desenvolvimento do seu livro, ele fala sobre isso, aquilo que ele declarava como espinho na carne, que inclusive, embora não fosse legal, era um auxílio que ele tinha para se manter humilde, porque o diabo trabalha muito quando orgulhosos somos. Imagina só uma pessoa como Paulo, que tanto fazia pelo evangelho, tantas pessoas curavam, tantos milagres realizavam, com uma impressionante oratória capaz de sacudir qualquer coração, por mais frio que este fosse. Paulo realmente era um instrumento diferenciado, então, obviamente, ele poderia muito ser tentado pelo orgulho, e aí Deus lhe permite um negócio que ele chama, ele mesmo caracteriza como espinho na carne, e ele justifica que é exatamente uma ferramenta para lhe manter humilde e dependente de Cristo. Você observa que esse espinho na carne, muita gente tem tentado definir o que seria, mas a maior parte concorda a maior parte dos comentaristas concordam que trata-se de Paulo com sua dificuldade no que diz respeito à visão, né? Então Paulo não enxergava muito bem e esse era o seu espinho na carne. E aí você pergunta, nossa, ele curou tanta gente, não curou a si mesmo? E aí ele coloca assim da seguinte forma: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Assim eu fico pianinho, eu fico baixinho. Eu até pedi, cerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Senhor, me cura, Senhor, me cura. E ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo, você fica com essa dificuldade aí, porque você sempre vai ser dependente de mim e sempre estará ligado comigo, para que você então tenha isso aí como salvaguarda contra o orgulho. Que coisa, hein? Será que eu hoje preciso de um espinho na carne para que eu me salvaguarde contra o orgulho? É algo para se pensar. Será que isso que você está vivendo já há um bom tempo não seria o seu espinho na carne para você ficar bem dependente de Deus? É algo a se analisar também, ok? Agora, como é que a gente vai fazer essa análise? Não eu analisando a sua vida, não você analisando a minha, mas cada um buscando a análise de si mesmo. É isso aí, buscando a análise de si mesmo. Isso fala muito ao coração. Por quê? Porque diz aqui no capítulo 13, verso 3 a 5, para a gente encerrar, visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo amor de Deus, porque nós também fomos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. E aí agora ele adverte, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Quem mais sabe se Jesus está em você é você mesmo, meu filho. Então, quem tem que se examinar a si mesmo, quem tem que se autoexaminar é você. Você não pode ficar esperando que as pessoas definam qual é a qualidade da tua vida espiritual. Você precisa fazer essa autoanálise. Então, ao invés de a gente ficar sempre analisando a vida dos outros, é muito interessante que analisemos a nossa própria vida, especialmente se há algum tipo de espinho na carne, como havia em Paulo, para fazê-lo permanecer humilde e dependente do Senhor. Então você observa essa exortação para se analisar a si mesmo aqui em 2 Coríntios 13, ok? Você observa esse espinho na carne que Paulo fala em 2 Coríntios 12, do verso 7 a 9. Você percebe as ardilosas manifestações do maligno para nos desviar da palavra e fazer-nos acreditar nos nossos próprios sentidos, razão pela qual ele se transforma em anjo de luz, diz o capítulo 11, verso 14 de 2 Coríntios, e de fato a advertência evidente que inicialmente falamos no capítulo 11, verso 3 e 4,
quando ele enganou a Eva, para a gente ficar muito esperto também e confiar na palavra e não nos nossos sentidos apenas. Graça e paz, amanhã tem paz. Deus te abençoe, comente, curta, compartilhe, que seja uma bênção na sua vida em nome de Jesus.